UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. A ideia de colonizar Marte não parece mais um enredo de ficção. Temos dado passos mais largos rumo a essa conquista. A resposta por detrás dessa possibilidade está nos estudos da astrobiologia e na mente exploradora do ser humano, que, aliada à ciência e à tecnologia, ultrapassa os limites terrestres. Para entender o que tem sido desenvolvido até o momento, convidamos César Amaral, professor de astrobiologia do IBRAG, o Instituto de Biologia Roberta Alcântara Gomes, da UERJ. César Amaral tem formação multidisciplinar em biociências e geociências. Possui mestrado com ênfase em análise de bacias e doutorado na área de biologia molecular, ambos pela UERJ. Coordena o NGA, o Núcleo de Genética Molecular e Astrobiologia da UERJ, e é ainda pesquisador do ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, e membro do projeto Criosfera 1. Eu sou Amanda Rios e este é o UERJ Entrevista. Professor César Amaral, obrigada por aceitar o nosso convite. Para darmos início, professor, explica pra gente o que seria a astrobiologia. Quais áreas de estudo ela abrange? A astrobiologia não é um termo novo, é um termo que já existe nas ciências, aqui no Brasil pelo menos desde a década de 50, em torno disso. Ela inicialmente era tratada como exobiologia, a busca da vida fora do planeta. Atualmente ela é tratada como astrobiologia e essa mudança de termo ocorreu na década de 90, em torno disso, e ela passou a entender que, para que a gente entenda e busque a vida fora do planeta, seria importante que a gente entendesse o principal e único modelo que a gente tem de vida até hoje, a vida que a gente conhece, que é a vida aqui no planeta Terra. Então, ela é uma ciência que navega entre o conhecimento de várias outras áreas das ciências naturais. Por exemplo, a astrofísica, a astroquímica, as ciências planetárias e a geologia planetária, a geofísica, e também, como o nome diz, a biologia. Então, ela é uma ciência multidisciplinar, interdisciplinar, que trabalha com conhecimentos e conteúdo que vem dessas várias fontes e fornecem para a gente uma percepção do que é a vida, não apenas dentro do nosso planeta, mas do que é a vida dentro do seu contexto cósmico de existência, dentro do nosso sistema solar e de como o nosso sistema solar interage, como esses planetas que estão aqui interagem, os corpos que estão aqui interagem. Então ela busca essa compreensão, a compreensão da vida dentro do contexto cósmico de existência dela. A busca por vida fora do nosso planeta é uma jornada antiga e empolgante. O que podemos imaginar encontrar lá fora, de acordo com os estudos mais recentes, quando falamos sobre esse assunto? Realmente, a busca dessa vida fora do planeta é uma jornada antiga. Cada civilização que ocupou o nosso planeta tem os seus mitos de origem cósmica, de como a vida surgiu aqui no planeta, como ela se relaciona com esse ambiente externo que essas civilizações contemplaram e contemplam até hoje, quando olham para o céu, por exemplo. Então, cada uma das civilizações tem a sua forma de explicar esse contexto de existência da vida aqui no planeta, e sem dúvida, uma jornada muito antiga. Mas quando a gente pensa em relação ao conteúdo e aos estudos mais recentes, o que a gente entende, atualmente? A gente percebe que existem condições de vida em vários corpos, em várias regiões do universo, que não apenas contemplam o nosso planeta. A gente não teve uma prova direta da existência dessa vida, mas a gente tem indicativos de que as condições para que essa vida exista em locais além do nosso planeta, existe uma probabilidade alta que isso aconteça. É importante a gente mencionar que, independente da gente ter achado ou não ter achado vida nesse exato momento fora, a gente tem uma série de missões que buscam exatamente a colonização de planetas e corpos. Eu sei que, e a gente vai abordar isso em breve, mas essas missões significam que humanos estão com planejamento de sair. Então, independente se a gente encontrar a vida lá fora ou não, é uma realidade, nós estamos indo. Então, todos os estudos que visam a preparação, a melhor preparação dos humanos para esse processo de colonização que é natural e que vai acontecer nas próximas décadas, são importantes nesse momento.
Professor, o senhor pode nos explicar sobre o projeto do solo de Marte, que é desenvolvido no Departamento de Biofísica e Biometria, no IBRAG-UERJ? Como é realizada a pesquisa e quais os resultados encontrados até agora? Interessante falar desse projeto de Marte. O projeto do solo de Marte, ele na verdade é um dos projetos de Marte que a gente está desenvolvendo dentro do Núcleo de Genética Molecular e Astrobiologia, do Departamento de Biofísica e Biometria. Ele é um projeto de colaboração, na verdade são professores do Departamento de Biofísica e Biometria, eu poderia citar o professor Antônio Carlos de Freitas, em colaboração com a diretora do Instituto de Biologia do Laboratório de Biotecnologia Vegetal, a professora Norma, Labiplan, perdão. Então é um projeto em colaboração e ele visa exatamente o estabelecimento de meios de cultura e teste de viabilidade de cultura de algumas espécies vegetais em simuladores de solo marciano. O que são simuladores de solo marciano? É um solo, né? A gente prepara um solo com as características exatamente iguais às que a gente encontra em Marte. Como que a gente levanta as características que estão em Marte, né? Você tem uma série de sondas, uma série de robôs que estão atualmente levantando dados na superfície de Marte, né? Isso acontece já há um bom tempo e você tem atualmente pelo menos 2 robôs que estão levantando características do solo de Marte. Então, a gente sabe a composição mineral de determinadas regiões do planeta e a gente consegue, baseado nos resultados desses robôs, que a gente chama de rovers, né? Baseado no resultado desses robôs, a gente consegue reproduzir aqui no nosso planeta uma composição mineral exatamente igual. Então isso é um simulador de solo marciano. E a gente usa esse simulador de solo marciano no cultivo de espécies vegetais, visando a colonização, a disponibilidade de alimento num futuro próximo, quando a gente pensa na perspectiva de colonização humana. Esse é um dos projetos que a gente desenvolve em relação a Marte no laboratório. A gente tem um segundo projeto que se relaciona também com níveis de radiação na superfície de Marte, que é um dos desafios que a gente tem para a colonização, são os níveis altos de radiação. Então a gente utiliza os dados desses rovers que estão lá, desses robozinhos, do Curiosity, por exemplo, para entender como as flutuações do ciclo solar influenciam a radiação natural na superfície de Marte. E isso, sem dúvida, vai ter a ver com a colonização desse ambiente, com o cultivo de vegetais por lá. Enfim, são vários projetos que a gente desenvolve no Instituto de Biologia que se relacionam com a colonização de Marte. Professor, o senhor poderia contar um pouco pra gente sobre as características desse planeta e o que tem sido testado no momento? Marte, ele é um pouquinho menor do que a Terra, ele se forma no mesmo processo de formação que deu origem à Terra, que deu origem a Vênus, Mercúrio, quer dizer, os planetas rochosos do nosso sistema solar. Ele é um pouquinho mais distante, um pouco menor, um pouquinho mais distante do Sol, um pouco menor do que a Terra. Inicialmente ele era um planeta bem similar com a Terra, quer dizer, você tinha movimento de placas continentais, placas tectônicas que funcionavam, você tinha vulcanismo, como você tem hoje em dia na Terra, você tinha um núcleo ativo que mantinha o campo magnético como a gente tem hoje em dia na Terra. Só que o que acontece é que conforme o tempo foi passando, diferentemente do planeta Terra, Marte perdeu essa capacidade de ter um campo magnético ativo, o vulcanismo que existia em Marte deixou de existir, o núcleo deixou de ser um núcleo ativo como é no nosso planeta. Então tudo isso fez com que, ao longo do tempo, a atividade solar varresse a atmosfera de Marte. Marte quase que desidratou. Quando ele deixou de ter o campo magnético ativo, Marte quase que desidratou, a atmosfera foi varrida, a água superficial deixou de existir no planeta. Hoje em dia ela está congelada basicamente nos polos do planeta. Então o que acabou acontecendo em relação à Terra foi como a gente deixou de ter essa atmosfera, aquele efeito estufa que a gente escuta muito falar deixou de existir, a temperatura de Marte começou a cair, todos os voláteis, os gases, a água foi todo sendo varrida ao longo do tempo e hoje em dia o que você tem é um planeta extremamente frio, extremamente seco. Eu falo frio, uma temperatura média superficial de menos 50 graus. Então hoje em dia ele é um deserto, entre aspas, frio, gelado, por conta desses processos que eu falei relacionados ao campo magnético, ao tectonismo, tudo isso ter deixado de funcionar. Então Marte teve essa diferença em relação à evolução da Terra, como a gente conhece hoje em dia. E é claro, isso apesar de Marte
ter sempre estado numa zona que a gente chama de zona habitável do sistema solar, quer dizer, aquela zona que é capaz de manter a vida como a gente conhece, né? Zonas com uma temperatura amena, entre aspas, com água em estado líquido. Apesar de Marte ter sempre habitado essa zona, por conta dessas diferenças em relação ao núcleo, ao campo magnético, à paralisação do tectonismo, ela acabou evoluindo de maneira um pouco diferente em relação à Terra. O Brasil tem se mostrado engajado por meio de grupos de desenvolvimento e pesquisa nessa área. Fale um pouco pra gente sobre a importância do papel da AEB, a Agência Espacial Brasileira, nos avanços dos estudos do nosso país, tanto em termos de elaboração de equipamentos e métodos, como na própria exploração de outros planetas à procura de vida, por exemplo. O Brasil, ele tem, ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, uma série de grupos que estão começando a trabalhar nessa linha espacial. Não é uma área nova, é uma área antiga no Brasil, mas por conta de faltas de investimento, que não são baixos, né? Todo investimento na área espacial são investimentos altos, por conta das prioridades do nosso país. Essa foi uma área que acabou sendo negligenciada ao longo do tempo. Então, atualmente, você teve um reaquecimento da indústria espacial brasileira nos últimos anos. Isso é super interessante, porque, sem dúvida, tem a ver com a importância da Agência Espacial Brasileira, quer dizer, ela começa a se consolidar depois do acidente que a gente teve com o veículo lançador de satélites, que explodiu aqui no Brasil há alguns anos atrás, e isso realmente paralisou um pouco a Agência Espacial Brasileira, mas ela voltou, ela ganhou um fôlego nos últimos anos e a gente tem interagido de várias formas, né? Quando a gente fala de elaboração de equipamentos e métodos, o Brasil desenvolve seus equipamentos espaciais já há algum tempo, apesar de ainda depender de lançar esses equipamentos, de depender de parcerias internacionais para lançar esses equipamentos. Eu estou falando em relação a satélites de grande porte, o Brasil está explorando cada vez mais esse nicho, né? O nicho da área espacial. Então você tem o desenvolvimento de uma série de grupos que estão trabalhando com desenvolvimento de equipamentos, com metodologias, com microsatélites, quer dizer, com miniaturização de tecnologia para ser lançada ao espaço a um custo mais baixo. Então você tem vários grupos que estão trabalhando e, sem dúvida, o fortalecimento da Agência Espacial Brasileira é a mola para que isso tudo aconteça. E é interessante a gente pontuar que a Agência Espacial Brasileira ela faz parte do que se chama Acordos Artemis. Artemis é o programa espacial da NASA, agência norte-americana, que pretende levar o homem de volta à Lua nos próximos anos. A gente tem desenvolvimento de lançadores, de foguetes, especificamente para essa missão, e o Brasil faz parte do grupo de países envolvidos nesse programa. Então, como eu falei antes, a colonização de ambientes fora do planeta é uma realidade, nós estamos indo. E a Lua, o nosso retorno à Lua com o programa Artemis é exatamente um ponto de passagem para a nossa colonização de regiões mais longínquas em relação ao nosso planeta. Então, existe todo esse movimento, uma série de países envolvidos no programa Artemis, para que a gente consiga retornar à Lua como um ponto, como um primeiro passo dessa colonização do nosso ambiente próximo, né? No ambiente fora do planeta, nessa região próxima que a gente tem. Então, tem muita coisa acontecendo e, sem dúvida, a Agência Espacial Brasileira, a revitalização da Agência Espacial Brasileira é importante para esse processo. Muito obrigada, professor, por sua participação. Eu que agradeço. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor César Amaral sobre os estudos da astrobiologia e os avanços científicos a respeito da busca por vida fora do nosso planeta. Fique ligado no UERJ Entrevista e acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.erj.br/Rádio UERJ e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.